lentamente. Alguns desses dragões tomam forma bem visível e chegam a assustar com sua forma grotesca. Muitos deles tentam assumir o controle total da nossa vida. Alguns desses dragões são culpa, ira, lascívia, orgulho, legalismo, língua ferina, etc. O trabalho desses dragões da alma é minar a nossa resistência, preparando-nos para o ataque do dragão mestre, que é o diabo. Por isso é extremamente importante que identificamos esses inimigos para fazer o quê? Destruir o mal pela raiz. Tá? É isso que precisa ser feito. Você já deve ter ouvido a frase, cortar o mal pela raiz. É isso que precisa ser feito. E o Espírito Santo, ele não fica ali que nem um jardineiro podando por cima, né? Não, tirando os galhos que estão secos. Ele quer tratar na raiz do problema. Na raiz do problema. Às vezes, o problema ele se revela de uma forma, mas a raiz dele não é da forma que ele se manifestou, tá? Por exemplo, às vezes a pessoa, ela vai no médico, chega lá e fala, doutor, eu estou com muita dor nas costas. Está com dor nas costas, sim, muita dor. E aí, vai fazer um exame, vai fazer uma avaliação mais precisa, olha, não é as suas costas, é os seus rins. E onde estava doendo? As costas. Qual era a raiz do problema? O rim. Percebe? Da mesma maneira, é o que ocorre com nós, o nosso interior. E o Espírito Santo sabe onde está a raiz. Amém? Como eu disse ontem, o Espírito Santo, embora habitando em nós, no nosso interior, ele não faz nada sem a nossa permissão. O que o profeta diz, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Percebeu que ele não faz nada forçado? Jesus também disse o quê? Eis que estou à porta e está batendo. Posso entrar? Se alguém abrir a porta, eu entro. Ceio com ele e ele comigo. Comunhão. Entende? Então, mais uma vez, vamos fazer essa oração. Curve sua cabeça. Lembremos que esse seminário é de cura e restauração. E só Ele, o Espírito Santo, pode conduzir-nos a isso. Diga comigo, Senhor Jesus, mais uma vez, estamos aqui aprendendo contigo. Agora, ó Espírito Santo, o Deus que habita em mim, eu lhe dou permissão para que entre no porão da minha alma e possa tirar tudo que precisa ser removido. Amém? Então vamos lá. Vamos começar a botar o dedo na ferida. Né? Sentimento de, próximo aqui por favor, de culpa. Está aí, né? Página 3, né? Muito bem, sentimento de culpa. Existem dois sentimentos de culpa. Um bom e outro
Um bom e outro mal. É o próximo. Parou? Próximo. O primeiro é aquele sentimento que invade o nosso ser quando percebemos que ofendemos a Deus com as nossas ações, tá? Esse é bom, esse é positivo. É o caso aqui que está aqui exemplificado de Pedro. O que aconteceu com Pedro? Ele negou a Jesus por 3 vezes. 3 vezes ele negou a Jesus. Por que isso aconteceu com Pedro? Porque Pedro estava caminhando na sua autossuficiência. Ele julgava que ele estava pronto, quando que ele não estava. E aí, ele percebeu, de forma triste, quando o galo canta. Aí ele viu que ele estava redondamente enganado. Jesus falou: Pedro, hoje, ao cantar do galo, 3 vezes, você já me negou. E aí o que acontece? Vem sobre ele o sentimento de culpa. Ele sabia que ele fez, em suas ações, em suas palavras, algo muito triste. Ele caminhou todo o tempo daqueles 3 anos preciosos de aprendizado com Jesus, tá? Mas a Bíblia nos diz que Pedro percebeu o que havia feito e se derramou em lágrimas. Se arrependeu genuinamente. Ele se arrependeu. E o que aconteceu com Pedro? Jesus foi atrás dele. Ele voltou a pescar, Jesus foi atrás dele. E aí, quando ele estava com Jesus, Jesus olhou e disse: Pedro, tu me amas? Ele diz: amo, Senhor. Ou seja, aquelas perguntas que Jesus faz, por 3 vezes, cada uma delas era para desfazer e mostrar a ele que não precisava mais carregar o fardo da culpa, que ele havia sido perdoado. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, aquela primeira vez que você me negou, está resolvido, está perdoado. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. A segunda vez está resolvido, está perdoado. A terceira, Pedro, tu me amas? Aí ele responde diferente: Senhor, tu sabes. Ou seja, ele diz: tu está vendo meu coração? Eu errei, eu falhei, mas nunca deixei de te amar. Nunca deixei de te amar, Jesus. Tu sabes, tu está vendo aqui, que eu te amo. Então, faça o seguinte: apacenta minhas ovelhas. Jesus confia a Pedro a responsabilidade de conduzir a igreja. Que extraordinário. Se fosse eu, se fosse você, jamais Pedro seria a última opção. Olha, não tem mais nenhuma opção. Então vai Pedro, porque não tem nenhuma opção, né? Seria a última. Mas com Jesus ele foi o primeiro da fila. É você, Pedro. É você. Porque Jesus fez isso, fez questão de deixar claro para Pedro que ele estava livre da culpa, porque de fato ele perdoa, e quando ele libera o perdão, é lançado no mar do esquecimento. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Amém? Vamos para frente aqui.
Vamos lá. O propósito da culpa é nos conduzir a Jesus. Ele, como um cirurgião mestre, abre a ferida e libera a tristeza que produz o quê? Arrependimento. Está aí, 2 Coríntios 7:10, vamos ler? Porque a tristeza mas a tristeza do mundo opera a morte. Lamentar o que se praticou é aceitar a responsabilidade. Então o Espírito Santo, como eu disse, ele habita em nós. Amém? O que é que o Espírito Santo vai fazer em nós quando nós erramos? Ele vai nos constranger. Ele vai nos constranger. Ele vai gerar em nós o arrependimento. E é claro que a gente vai ficar triste. Claro que vai ficar. Mas essa tristeza, ela nos remete a quê? Ao arrependimento. Essa tristeza, segundo Deus, opera para a salvação. Amém? Agora, do mundo é diferente. O mundo opera para a morte. Tá? Então é possível que quando examinamos a consciência, ainda encontremos resquícios de culpa que precisa ser tratada. Essa culpa pode proceder de coisas pequenas ou grandes que fizemos no passado, mas que ainda não nos arrependemos e nem confessamos ao Senhor. Então veja aqui, olha. Tá? Existe essa situação, tá? Possa ser que haja, como eu disse, e o Espírito Santo, ele vai trazer luz, ele vai identificar as raízes malditas que estão aí dentro para arrancá-las. Ele vai com a chave do porão da sua alma entrar lá dentro para promover a limpeza, tá? É produto de pequenas coisas, como mentiras ou palavras ferinas. Provém do quê? Do egoísmo da infância, da rebelião da adolescência, individualismo do adulto, ou de confrontos violentos e ressentimentos ocultos, cuja lembrança produz um sentimento de tristeza e de dor. Não podemos manter essas coisas guardadas por mais tempo. Qual é o primeiro passo? É derramar o coração perante o Senhor. Então veremos o quanto Ele está pronto para perdoar-nos e libertar-nos de todo sentimento de culpa. Quando assim fazemos, o dragão da culpa não tem mais poder sobre nós. Tá? Por outro lado, podemos lembrar ocasionalmente de coisas que já confessamos, mas que nos fazem sentir como se ainda não tivesse sido perdoada por Cristo. Lembremos que o alvo principal do inimigo das nossas almas é o quê? Ressuscitar essas memórias como se nunca tivesse sido perdoada. Essa é a estratégia do inimigo. Como eu disse anteriormente, Deus libera o perdão imediato. Deus não tem dificuldade nenhuma em perdoar. Deus é um ser perdoador por excelência. Por excelência. Agora, o inimigo quer ficar minando a nossa mente com o dragão da culpa. Ele quer que você fique privado da graça de Deus, que você se prive dessa graça extraordinária, que é a manifestação do amor do Pai para conosco. Tá? Então, entenda, saiba identificar
Isto que vem como uma pressão na tua mente, querendo levar você a pensar assim: eu penso que não fui perdoado ainda, eu não me sinto perdoado. E aí, como que o inimigo age para poder colocar esses argumentos dentro da nossa mente? Quando sucede algumas coisas no curso da sua vida, no trabalho, na convivência no lar, ele vai usar algumas coisas que ele, na sua artimanha, trabalha, tá? Age para que não dê certo, para que as coisas não fluam. Ele começa ali a agir de alguma forma, e aí você fica: meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que as coisas não estão fluindo? Por que isso dentro da minha casa? Por que isso aqui? Por que isso acolá? E aí ele vem: seu pecado ainda não foi perdoado. O que você fez, ainda você tem que pagar o preço, você tem que sofrer. E aí a pessoa pega e fala: acho que eu estou pagando pelo meu erro. Quem aqui já ouviu essa frase? Estou pagando pelo meu erro. Quem aqui é capaz de pagar pela conta do pecado? Só um: o justo, o Cordeiro imaculado, o que triunfou sobre o pecado, porque nele nunca teve pecado. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, você precisa estar consciente disso, tá? É uma mentira do inimigo, é uma insinuação que ele trabalha criando, conforme já expus aqui, para privar você de desfrutar do perdão pleno de Deus. Tá? Vamos ler um texto aqui, 2 Coríntios capítulo 10. Segunda Coríntios 10, a partir do verso 4 até o verso 6. Acompanhe na sua Bíblia. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Preste atenção que o texto está nos dizendo que nós temos armas para uma milícia, para uma batalha, para uma peleja, que não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Verso 5: destruindo o que? Os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando pronto para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Ou seja, o inimigo vem minar sua mente. O que é que você vai fazer com esses pensamentos, com essas altivez? Você vai pegar e levar cativo a obediência de Cristo. Como que eu faço isso, pastor? Você faz assim: em nome de Jesus, esse pensamento que está aqui, está provindo de uma pressão, opressão do inimigo, eu agora pego ele, subjugo ele e levo cativo agora a Cristo. Eu vou obedecer e vou estar firmado naquilo que eu sou e naquilo que eu recebi do meu Deus, perdão pleno. Eu sou filho amado dele, e é isso que é a realidade. Quem está entendendo, diga amém. Alguma pergunta? Podemos avançar? Então vamos lá. Bom, a ira. O livro de Provérbios, página 4, aí, apresenta 4 causas para a ira.
todas elas podem ser experimentadas no mesmo dia. Interessante, né? Olha, estas são aqui as 4 causas para a ira: injustiça, humilhação, imitação e frustração. As 2 primeiras, injustiça e humilhação, mexem com a necessidade humana por significância. Tá? A respeito da injustiça, o livro de Provérbios diz: a palavra dura suscita a ira. A qualquer momento que os nossos direitos, ou aquilo que imaginamos ser nossos direitos, são violados, estamos em perigo de responder com atos de retaliação. Tá? O escritor ao Provérbios diz aqui ainda em Provérbios 16, 28, o homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os melhores amigos. Tá? Sentimos-nos injustiçados quando vemos alguém difamando o nosso nome. Ixi, é terrível, né? Só quem passou por isso sabe, a sensação é de ira, de indignação, né? Como disse alguém, ira é a resposta explosiva à negação da nossa significância, tá? Ira é a defesa contra qualquer coisa que ameaça o nosso senso de valor próprio. É chover no molhado perguntar, né? Quantos aqui já ficaram irados? Todos nós. Nós temos que lidar com isso todos os dias. Quando a gente vê as injustiças sociais, né? Quando a gente vê os nossos direitos sendo violados, tá? Quando somos humilhados injustamente, tudo isso nos leva a irarmos, tá? Agora, precisamos conhecer a raiz da ira. Isso vai nos dar condições de saber como podemos vencê-la e mudar. Porque nós não podemos ser movidos pela ira. A cura virá com um sentimento de segurança mais forte e uma consciência do nosso valor perante o Senhor. A terceira fonte da ira, segundo Provérbios, é a imitação. Diz assim, olha, em Provérbios 22, 24. Não acompanhe o irancudo, nem antes com o homem colérico. Isso quer dizer que a ira, ela é contagiosa. Basta um membro da família estar constantemente irado para que a enfermidade da ira se espalhe dentro de casa, né? Aí é um gritando com o outro, é um querendo falar mais alto que o outro, tá? A ira acaba aí se tornando a única ação para aquele que começa a imitar o que é irado, irancudo, colérico, né? Uma pessoa no seio da família, vivendo desta forma, o que vai gerar dentro do casamento? Vai gerar mágoa, ressentimento, né? O amor começa a deixar de ser cultivado e começa a vir um sentimento pernicioso chamado ódio. Tá? Por quê? Porque a ira se instala no relacionamento. Tá? Então, isso é muito preocupante, porque as pessoas começam a se mover também dentro da ira pelo ressentimento e, consequentemente, os lares se tornam campos de batalha. Pelejas constantes, desentendimento, né? Ações que se desencadeiam em todas as áreas, né? E vão atingir, evidentemente, os filhos, tá? E por último, frustração é a quarta causa da ira. Provérbios 17, 4 está escrito: como soltar as águas
é o princípio da contenda, deixa por isso a porfília, antes que sejas envolvido. Uma sequência de eventos desagradáveis durante o dia pode criar pressão até o ponto em que basta um acontecimento relativamente insignificante para causar a erupção da ira. Ou seja, é um barril de pólvora ambulante, né? Você já deve ter enfrentado aquele dia que, olha, que dia, hein? Aquele dia difícil, dia mau, né? Os supersticiosos dizem que acorda com o pé esquerdo, não é assim? Olha, o dia é uma batalha, é uma atrás da outra, aí aquilo vai mexendo no seu emocional, vai mexendo, vai mexendo. Aí quando acaba o dia, e aí que já está as coisas já, aí a bomba relógio está ali, né? Está ali, tic, 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 tic. Aí uma coisinha de nada, uma palavra de um filho, de uma filha, uma palavra do cônjuge, já é uma pergunta, já é um motivo de, não sei, procura você, né? Já explode, né? E às vezes até uma pergunta, né? Nossa, o que aconteceu? Né? Que nem meu filho e a minha nora relatando um episódio que aconteceu, né? E aí ela ligou para ele para fazer uma pergunta. Ah, não sei, procura você. Que aconteceu um fato tão, não vou nem falar o que é, gente, mas que despertou o quê? A ira naquele momento. Então, alguém ali, olha, vai ter que ser o esponja que vai absorver aquilo. Normalmente quem é? Quem está perto, o cônjuge, os filhos, é o para-raio. Para-raio às vezes é a esposa, o para-raio às vezes é o esposo, né? Ou os filhos, tá? Alguém vai pegar aquela carga emocional que vai vir, a gota d'água, né? Que causa a explosão. Só que precisa se tomar cuidado, por quê? Porque atrás da ira manifesta vem o ressentimento, gente. O ressentimento é ardiloso, cruel, porque uma palavrinha desse tamanho aqui, mal colocada, dependendo da pessoa, dependendo do temperamento que se sobressai nela, se por exemplo ela for melancólica, aquilo vai entrar, irmão, e vai ser difícil sair, hein? Aquilo ali entra e fica. Só que se torna uma brecha para o inimigo agir. Porque ele vê, ele percebe. Ele percebe. Ele está do lado de fora, mas só assim, ó, espiando pela janela, né? Quando a pessoa olha uma casa assim bonita, oh, quem está lá dentro? Como que é lá por dentro daquela casa? Vai na janela e fica lá olhando. Ele fica desse jeito, lá de fora olhando, vendo. Se tem uma brechinha desse tamanho, é o ponto da ação dele, ponto de partida para ele agir, tá? Por isso que o exercício do perdão, ele tem que ser diário. Nós vamos entrar daqui a pouco falando sobre isso, né? Por causa dessa situação, tá? O que está escrito em Efésios 4, 26, tá? E 27. Vamos ler? Efésios 4, 26 e 27. Achou aí? Irai-vos e não... Olha, veja, não está falando para você não se irar. É impossível. É impossível, né? Ninguém tem sangue de barata, não é assim? Que falam. Eu não tenho sangue de barata. Irar, normal. Impossível não irar.
Mas o que você não pode fazer, o que não podemos fazer, pecar. Não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é colocar o sol sobre a vossa ira? O sol é maravilhoso, mas quando ele decide aquecer ao extremo, é insuportável, sim ou não? Insuportável. Então, o que isso quer dizer? Que se nós irarmos e permitir que essa ira comece a arder, comece a tomar uma proporção que vai queimar, que vai prejudicar, sabe qual é a sequência disso? É cumprir o verso 27. Olha o que ele está dizendo aí: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao... Não é para descrente isso aqui. Não é para quem não conhece a palavra. Isso aqui é para nós, cristão, crente. Porque Satanás se move na ira. Pastor, desde quando ele se move na ira? Desde que ele caiu, que ele foi expulso do céu? Não, lá no céu ele já estava se movendo na ira. Tipo assim, por que eu não posso ser igual a Deus? Isso é injusto. Faz tudo. Ele não é melhor que eu. Eu vou ser igual a ele. Cansei. Cansei. E começou. Você não concorda comigo, anjo A? Você vê aí o que eu faço? Faço tudo. Deus tem beleza? Eu também tenho. Deus tem poder? Eu também tenho. E começou. Já estava dentro dele. Ele só tinha ira. Ninguém pode dar aquilo que não tem. A pessoa só dá aquilo que ela tem. O que o diabo tinha? Ira. A ira moveu a guerra. E ele perdeu a guerra. Perdeu. Foi expulso. E aí Deus cria o homem e dá para o homem aquilo que ele mais queria, ser semelhante ao Altíssimo. Ele diz: subirei às mais altas estrelas, e lá colocarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Deus dá para o homem, que foi criado do pó da terra, a sua imagem e a sua semelhança. Que resultou em Satanás? Mais ira. Vou destruir isso que Deus criou, vou acabar com esse ser que Deus criou e deu para esse ser o que eu sempre quis ter. Vou acabar, vou destruir. Ele sempre se move na ira. Então a ira é um sentimento pernicioso. Por quê? Porque ela é obra da carne. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Não opera. Não. Porque se a pessoa se move pela ira, ela está dando lugar para o diabo. Tá? Então veja aqui 3 atitudes que podem ajudar nesse processo para mudar isso. Tá? Talvez a pessoa seja aquela pessoa colérica, né? Aquela pessoa colérica, barril de pólvora ambulante, né? Está aqui a bomba relógio. Veja aqui, 3 importantes atitudes. Primeiro, ver as pessoas através da ótica de Deus. Ver as pessoas através da ótica de Deus. Como que Deus vê as pessoas? Com um olhar de misericórdia, compaixão. Ovelhas sem pastores.
perdida, sem rumo. Por isso que ele proveu. Quem tomou a iniciativa de salvar o homem foi Deus. Deus sempre tomando a iniciativa. Presta atenção, Deus sempre tomando a iniciativa. Sempre, sempre. Então, ele vê as pessoas dessa forma. Como que a gente pode ver esse fato dentro do cenário bíblico? Vamos para Gênesis, capítulo 15, quando Deus anima Abraão, a quem ele chamou para uma caminhada de fé, dentro de uma promessa poderosa. Olha aqui, como que Deus vê as pessoas, a ótica de Deus. Gênesis 15, versículo 13 a seguir. O versículo-chave é o 16, mas eu vou ler a partir do 13. Está escrito: então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los-á, afligi-la-ão por 400 anos. Quantos anos, gente? Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultada. E a quarta geração tornará para cá. Por quê? Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Irmãos, olha que coisa extraordinária. Deus estava disposto a esperar que esses povos aqui mudassem. Deus estava disposto a esperar 400 anos. Ou seja, Deus não se cansa de esperar que as pessoas possam mudar. Como eu disse, ele tomou a iniciativa, ele já nos proveu o Salvador. É pela graça, está aí. Vai esperando, vai esperando, vai esperando. Ele diz: Abraão, ó, só a quarta geração. Mas por que não vem a primeira? Por que não pode vir a segunda geração, a terceira? Por que a quarta? Porque eu sou misericordioso. A medida da iniquidade, da transgressão, do pecado deles, ainda não está cheia. Você pode glorificar a Deus? Então, a gente tem que olhar as pessoas nessa ótica. Nós pregamos um evangelho de transformação. E às vezes o que está diante dos nossos olhos quer depor contra a nossa fé, contra o evangelho que pregamos. Mas Deus não vê como o homem vê. Não. Às vezes a pessoa, para a sociedade, ela é imprestável. Já vimos inúmeros casos assim. Mas Deus faz uma obra extraordinária. Deus tira lá do monturo, do monte de lixo, do meio da carnícia, Ele traz para debaixo do chuveiro da graça, dá um banho de regeneração e sai limpo e purificado do outro lado. É assim que Deus faz. Amém? Segundo, desenvolver um sentimento de valor próprio. Precisamos tomar consciência do valor que temos como filho de Deus. Não vale a pena se irar por causa de agressão deste mundo, quando sabemos que estamos destinados a brilhar como estrelas na eternidade. Você tem que saber que você possui um valor extraordinário para Deus. Nós custamos o sangue de Jesus. Tá?
Então, você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que querer se mover na ira para provar o seu valor. Não. Não precisa. Por quê? Porque Jesus já provou o seu valor. Você custou um preço altíssimo. Então não precisa se firmar aí com atitudes, caminhando na ira, para provar para A, B, C ou D, quem você é, que você tem. Não! Jesus já fez isso por nós. Jesus já fez isso por nós. Jesus já fez isso por todos os seus filhos que foram comprados, lavados e remidos no seu sangue. Amém? Terceiro, aplicar a terapia da alegria cristã. O humor é a chave para o que a Bíblia considera a necessidade básica da experiência cristã: alegria. A salvação produz em nós alegria. Alegria. Salvação traz o quê? Regozijo, alegria, paz. Nada pode tirar a paz que está aqui dentro. Eu posso até irar, e com certeza eu me iro, mas eu não vou me mover pela ira. Não, um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Não, aqui não. Não, aleluia. Eu estou salvo, e quem é salvo em Cristo vive a vida alegre. Amém? Amém? Tá? Bom, tratar como a raiz da ira. A ira, ela não pode ficar abrigada dentro de nós. Não. Tá? Olha o que está escrito aqui: as sugestões apresentadas acima nos ajudam a desenvolver o domínio próprio, porém não atinge a raiz do problema. A Bíblia ensina que a paz com o próximo deve ser acompanhada de paz consigo mesmo. A primeira, sem a segunda, pode levar à amargura de espírito. A psicologia concorda com as Escrituras quando diz que repressão não é solução. É isso mesmo, doutora Ana? Tá, então está certo. Ira reprimida resulta simplesmente em outras formas de problemas como depressão, murmuração, ressentimento, sarcasmo e ódio. Infelizmente, é muito comum encontrar na igreja pessoas carregadas de ira e reprimida. Lamentavelmente, né? Precisa aplicar o fruto do Espírito, que é domínio próprio, tá? Analise honestamente a situação, faça uma autoanálise, tá? Abandone todo pensamento de vingança. Tá aí, todo pensamento de vingança, manda embora, tá bom? Romanos 12, verso 19, está aí na apostila, né? Ao 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei. De quem é a vingança? É sua? Ou é do Senhor? Do Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Bem feito. Morre de fome, miserável. O que você vai fazer? Dar-lhe de comer. Dar-lhe de comer. Se tiver sede, dá de beber. O que vai acontecer se nós fizermos isso? Amontoaremos brasas de fogo sobre a nossa cabeça. Isso fala de recompensa. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Muito bem. Vamos para frente então. Vamos lá.
o perdão, vamos falar aqui, ó. Um perdão para cada mágoa, para cada história, um recomeço. Um perdão para cada mágoa, para cada história, um recomeço. Porque toda mágoa tem uma história triste, mas o perdão nos remete a um recomeço. Um recomeço. O perdão é a chave, pode passar para frente, para a liberdade. Está aí. Perdão é a chave principal que prepara o caminho para a liberdade em todas as áreas ministradas. E sem ele a cura é impedida. Já que o perdão acompanha cada uma das 4 áreas, pecado dos pais e maldições resultantes, falsos conceitos, feridos da alma e do espírito e libertação. Deus exige o perdão de nós, mesmo quando fomos severamente feridos. Frequentemente, quanto mais profunda a ferida, mais difícil de perdoar. E muitas vezes, sendo difícil, precisamos perdoar no melhor da nossa capacidade, tendo que decidir pelo perdão, mesmo não querendo ou sentindo de fazê-lo. Quando perdoamos, aí estamos numa posição onde podemos pedir perdão a Deus. Ele prometeu fazer isso por nós e deseja nos ver livres em um relacionamento com Ele que venha de... Qual é o complemento ali? Muito bem. Olha, o perdão, como eu disse aqui, Deus é um ser perdoador por excelência. Deus se move com muita facilidade, nenhuma dificuldade. Ele toma iniciativa sempre. Agora, Ele sabe que nós temos muita dificuldade em perdoar. Deus sabe que nós temos muita dificuldade. Então, Ele sabendo disto, quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, a oração universal do Pai Nosso, lá está inserida na oração a questão do perdão, onde oramos, perdoa-nos, olha como oramos, perdoa-nos, nós falando com Deus, Deus, perdoa-nos, libere para nós o perdão. Aí Deus olha e diz, sim, com qual medida? Olha o que é o complemento da oração. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, devedores. Prestou atenção? Que o perdão de Deus fica condicionado para você usufruir da plenitude do perdão de Deus à medida com que você vai perdoar? Prestou atenção? Então é assim, olha, o perdão, quais são os passos necessários para caminhar em perdão? Primeiro, a gente tem que perdoar, não é com sentimento. Ah, não estou sentindo de perdoar. Eu não vou perdoar, não estou sentindo. Não, gente, não é sentimento. O nosso culto é racional. A nossa fé não é burra, ela é inteligente. A fé é no dia bom e no dia mau. A fé, ela se sobressai além dos sentimentos. Então é assim, olha, primeiro perdoa com a razão. O que a razão me diz? Que eu preciso do perdão de Deus. Quem aqui consegue viver sem o perdão de Deus? Eu não consigo. Eu sou totalmente dependente do perdão de Deus. Eu não consigo. Então o que eu tenho que fazer? Com quem me feriu, com quem me magoou, com quem foi desleal, o que eu tenho que fazer? Com entendimento, eu vou dizer, Senhor, eu perdoo.
eu preciso do seu perdão. Então, essa situação, no entendimento, na razão, para mim, usufruir do perdão pleno do Senhor, eu declaro, está perdoado. Mas tu sabes como está meu coração. Está doendo, a ferida está exposta, às vezes a ferida parece uma hemorragia, o sangue não quer estancar. Cada ferida tem uma profundidade, às vezes atinge numa parte mais sensível do que a outra. Então, por isso que eu disse, que o perdão é isso, para cada coisa que acontece, né? O perdão vem sobre a mágoa e gera uma história de um recomeço. O perdão sempre é a oportunidade para um recomeço. Então o que ocorre? Eu não me privei do perdão de Deus. Amém? E o coração? E a ferida? Está aberta, está doendo. Mas qual vai ser o passo seguinte? O Espírito Santo vai vir com bálsamo e vai começar a tratar essa ferida. Amém? Para o próximo aqui, vamos lá. Definindo o perdão. Perdão é o posicionamento da vontade de alguém tomar uma decisão, escolhendo liberar uma pessoa ou situação que a ofendeu. Quando perdoamos, escolhemos o quê? Liberá-los. E quando escolhemos fazer isso, estamos também nos libertando. Não mantemos ressentimento ou amargura, deixamos nossos planos de vingança e sentimentos de que aquelas pessoas nos devem algo. Isso é o perdão. Consequências da falta de perdão. Nos dias do Império Romano, se uma pessoa matava alguém, o corpo do morto era amarrado com o corpo de quem o matou. Depois de um tempo, a podridão do corpo morto começaria a ser sugado através dos poros da pele daquele que estava embaixo. E desta forma, envenenaria a pessoa que estivesse amarrada ao corpo. E ele então também morreria. Viver com a falta do perdão é como se você amarrasse a pessoa que você não perdoa. É colocar um defunto nas suas costas e ficar carregando. Onde você for, o defunto está ali. Não tem lugar. Você pode estar num ambiente de festa, de alegria. O defunto está ali. Está ali o defunto. Escuta, fulano não vai lá não, né? Não, não vai não. Não, porque se for, eu não vou. O defunto está ali. Qual é o resultado disso? O defunto está morto. Mas os bichos que estão no corpo vai começar a entrar pelos poros do ressentimento, da mágoa, da amargura, do sentimento de vingança. Percebe? Vai resultar em quê? Morte. Morte. O veneno que está amarrado em você pela falta de perdão vai levar a sua vida a ficar envenenada. Quando a pessoa ela ingere um veneno, a reação é asfixia, falta-lhe o ar. Ela começa a demonstrar isso, falta de ar. E é justamente isso que ocorre quando você não perdoa. O perdão então libera ambas as partes. Agora a gente tem uma ideia errada, formada pela autojustificação.
Qual é a ideia que temos? Não. Foi ele que me ofendeu, foi ela que me ofendeu. Eu não fiz nada. Foi ele, foi ela. Então, ele ou ela que vem até mim e peça perdão. Não, a iniciativa, quando o homem pecou, quem ofendeu a Deus? O homem. Não foi Deus que ofendeu o homem ofendeu a Deus. Quem tomou a iniciativa no perdão? Quem é que desceu lá no jardim como sempre fazia? Adão, onde estás, meu amigo? Cheguei, cadê você? E Adão escondido. Adão, o que aconteceu? Não estou te vendo. Comeste do fruto que eu te proibi? Ah, Senhor, a mulher que tu me deu, miserável, sem vergonha, estava sozinho, num monte de animal, e aí eu dei o melhor para ele. Olha, só ofensa, ofende ao pecar, ofende a Deus quando Deus dá para ele o que ele mais precisava. A mulher que foi ideia tua, percebe? Mas lá estava Deus. E o que Deus fez? No meio daquela situação, Deus decidiu traçar um caminho de perdão. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus poderia matar o homem naquele momento. Poderia. Deus poderia acabar com o homem. Mas ele decidiu perdoar. Qual é o sentimento que vem em você quando você é ofendido? Ferido, magoado, traído, apunhalado? Acabar. Se eu pudesse, eu acabaria. Destruiria. Mas Deus perdoou. Deus olhou e disse: não, há uma esperança. Há uma esperança. Então você tem que entender que quem tem que tomar a iniciativa do perdão é você. A pessoa que te ofendeu está de boa. Ei, está vivendo a vida aí, ó. Vamos que vamos. E você com esse buraco aí dentro, te consumindo, te destruindo. Às vezes a pessoa nem se dá conta de que te feriu. Então é você que precisa tomar iniciativa, porque você está preso a isso. O defunto está aí, está fedendo, hein? Está fedendo. Está fedendo. Aleluia. Vamos à frente. Bom, aqui ó, o que significa perdão? Não exigir pagamento. Perdoar a ofensa sem uma penalidade. Cessar de sentir ressentimento contra quem lhe ofendeu. Cancelar uma dívida. Escolher não machucar aqueles que te machucaram. Dificuldades em perdoar? Permita que esses pontos lhe ajudem. Vamos lá, perdão é necessário porque pessoas feridas ferem outros. Quem está ferido, fere. Se alguém te magoou, te machucou, e você está ferido, é um gatilho que fica, a memória fica lá, com o dedo nele, no gatilho. Aí você está ferido,
Se alguém bateu, é assim, ó. Bateu, levou. É rápido. Nossa, que isso. Não precisava também agir assim, falar isso. É rápido. Porque quem está ferido, fere. Quem está ferido, fere. Então isso aqui, ó, é necessário porque senão você vai acabar ferindo outros. Perdão é uma decisão da nossa vontade, não das emoções. Sentimentos irão mudar quando você perdoar. Por isso que se perdoa primeiro com a razão. Perdão não significa que a ofensa feita a você não foi nada. Não, não é isso. Perdão significa que você deixa Deus julgar o seu ofensor, ao invés de você julgá-lo por si mesmo. Deus vê todas as coisas, sabe de todas as coisas. E quando você perdoa, é Deus que vai tratar dessa situação. Se o seu ofensor não se arrepender, Deus vai tratar com ele. Não se preocupe, isso aí não é papel seu. O seu é perdoar, para você ficar livre, ser liberado dessa situação. Ser liberado. Tá bom? Próximo. Perdão é aquele lugar que ativa a cura de Deus. Que maravilha. À medida que você passa pelo ciclo de perdão e cura, você se tornará totalmente livre. Deus mandou que nós perdoássemos, então não é opcional ou um assunto aberto à discussão. Vamos dizer isso aqui juntos, vamos lá? Deus, vamos lá, todos juntos? Deus mandou que nós perdoássemos. Então não é ou um assunto aberto à discussão. Não, com diz respeito a perdão, não tem discussão com Deus, é para perdoar. Não vou perdoar, não vai? O perdão de Deus, ele fica impedido de chegar até você. Por quê? Porque o diabo sabe disso. Por quê? Porque o diabo quer mover você na ira. Porque ele só conhece isso: ira, ódio, rancor, mágoa, ressentimento, destruir, matar, roubar. João 10:10, Jesus fala, o diabo veio, para quê? Roubar, matar e destruir. E o Senhor, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Percebe? Então, está aí. Perdão é mais fácil quando você pensa o quanto Deus, através de Jesus, já te perdoou. Para cada chicotada, Jesus dava uma palavra de perdão. Para cada zombaria, Jesus dava uma palavra de perdão. Para cada ofensa, Jesus dava uma palavra de perdão. Pastor, mas você não sabe o que eu passei, mas Jesus sabe. Pastor, o senhor não sabe o tamanho da minha dor, mas Jesus sabe, porque a sua dor multiplica, triplica, quadriplica, faça a matemática que você quiser, ele sentiu numa proporção como nenhum homem sentiu. Ele agonizou no Getsêmani, a ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. Você foi traído? Jesus sabe o que é isso, ele foi traído. Ele sabe. Você foi abandonado, abandono? Jesus sabe o que é isso, todos o abandonaram. Todos o abandonaram. Ao pé da cruz só tinha duas pessoas, Maria e João.
E o restante? Abandonou. Jesus sabe o que é isso. Você teve problema de rejeição? Jesus sabe o que é isso. Ele foi rejeitado. Ele veio para os que eram seus. E os seus? O aplaudiram? O receberam com banda e tapete vermelho? Não. O rejeitaram. O rejeitaram. Toda expressão de dor, ferida, decepção, desapontamento, desilusão, traição, mágoas, ressentimentos, abandono, tudo Jesus passou. Isaías 53 dá um relato de como era Jesus. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Levando a cruz e dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não sabem. No alto da cruz, entre dois ladrões, um diz: Tu és o Filho de Deus? Desça daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro repreende: Cala sua boca, você não sabe o que você está falando. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo, eu vou entrar lá. E não vou entrar sozinho não. Você vai entrar junto comigo. Caminhar em perdão. Próximo. Cruz do perdão. Qual é o formato da cruz? Está aqui, né? A barra horizontal. O que representa? O nosso perdão aos outros. E o perdão deles a nós. Está aqui. Tá? Eu perdoo e preciso também que as pessoas me perdoem. Aqui, ó. E a vertical, nós pedindo perdão a Deus. E Deus nos liberando, tá? E aqui vem um círculo. O que representa? Nós perdoamos a nós mesmos, porque tem isso também. Às vezes você está ressentido consigo mesmo, você não consegue se perdoar. Não consegue se perdoar. Quando Deus já te perdoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas às vezes temos algumas coisas dentro de nós que nós não conseguimos nos perdoar. Livres dos pecados dos pais e das maldições, tá? Foi para termos liberdade que Cristo nos libertou. Foi para isso. Eu disse, né, que a gente ia colocar o dedo na ferida, mas quem está colocando não sou eu não, é o Espírito Santo. Mas Ele está colocando, não é para você sentir mais dor, não é para te incomodar, é para te curar. Eu sei que enquanto eu estou aqui ministrando, o Espírito Santo está aí, falando com você. E aí, vamos sepultar esse defunto? Vamos liberar o perdão? Vamos declarar o perdão para esse defunto aí? Hein? Vai ouvindo o Espírito Santo, tá bom? Olha, nossos ancestrais pecaram. E as maldições e consequências desses pecados foram passados para gerações posteriores.
Essas maldições afetam nossa vida e é possível que os problemas que você esteja enfrentando esteja relacionado com as maldições dos seus antepassados. Deus, em sua grande misericórdia, sabia que necessitaríamos de alguém para sermos libertos desses pecados e das maldições. Jesus se tornou, no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, maldição para que nós fôssemos livres. Quando ele foi pregado na cruz, tá? Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todos os pecados dos nossos antepassados e também todas as consequências, maldições desses pecados. Precisamos nos apropriar pela fé do poder e da realidade da cruz para quebrar todas as maldições. Precisamos nos apropriar disso. Amém? Quem está entendendo? Amém? Próximo. Olha o que diz as Escrituras, Êxodo 25. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vamos ler aqui a Levíticos 26, 40 ao 42. Então confessarão a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais. Presta bem atenção nisso aqui, olha. Então confessarão a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim. Como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra de seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e tomare por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, Isaque e Abraão. Me lembrarei e da terra me lembrarei. Tá? Então veja aqui, esse texto de Levíticos é interessante pelo seguinte. Nós vamos ver outros textos aqui, outros exemplos como Ezequiel, Daniel e Neemias, que quando eles foram orar confessando os pecados, eles confessaram também os pecados de seus pais. Eles confessaram, nós sabemos, Jó também, o que Jó fazia? Todos os dias. Quando seus filhos se reuniam e se banqueteavam, e eles voltavam para casa, Jó levantava de madrugada e oferecia sacrifício a Deus pelos pecados dos seus filhos. Então, preste atenção, isso aqui é uma chave muito importante, que nós temos que colocar ela em prática. Pedir perdão a Deus pelos pecados dos nossos pais. Por quê? Porque eles foram os nossos genitores. Como eu disse inicialmente, tem uma pressão exercida sobre nós pelos espíritos familiares. Então eu peço perdão pelos pecados dos nossos pais. Está aqui, está no texto. E confessarão a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim. Está aqui, tá? Então eu vou pedindo perdão. Daniel, Neemias, Ezequiel, eles se movem pedindo perdão pelos pecados da nação. Eles começaram a se mover, Senhor, perdoa os pecados desta nação, perdoa os pecados dos nossos pais com que transgrediram contra ti, perdoa os pecados dos nossos irmãos, perdoa os nossos pecados. Olha a extensão de pedido de perdão. Por que isso é importante? Porque os espíritos perderão força. Perderão força. E não terão condições nenhuma de querer atingir você. Serão desarmados, desarticulados, destruídos. Amém? Muito bem, vamos para frente. Resultado das maldições hereditárias coloca uma pressão em nós.
tá? Das mesmas formas que nossos antepassados pecaram, ó, hereditária, coloca uma pressão em nós, retos das mesmas formas que nossos antepassados pecaram. O que acontece? Vem uma pressão que é exercida, tá? Contra nós. Também podemos herdar opressões malignas que nos pressionam. Aprendemos modelos pecaminosos das nossas famílias. Quais são os modelos pecaminosos que podemos ter aprendido, herdado das nossas famílias? Cada um com seu histórico, cada um da forma com que foi criado, cada um no seu contexto religioso, cultural, enfim. Olha aqui, algumas maldições. Abandono. O abandono, interessante que essa maldição do abandono não se dá necessariamente quando o pai morreu, a mãe morreu, ou quando ficou órfão de pai e mãe. Não é exclusivamente por uma questão de não ter os pais presentes. Não, o abandono também se dá com pai e mãe vivo. O abandono, ele é tão pernicioso que existe um espírito maligno que atua fortemente nesta área, chamado espírito de órfão, ou espírito de orfandade. Ou seja, a pessoa se sente só no mundo. Ninguém é por mim. Meu pai e minha mãe nunca se importaram comigo. Meu pai e minha mãe só se preocupam em trabalhar. Só vê o A, B, o C, não tem tempo para mim. E os demônios vai agindo. Primeiro, o sentimento de abandono. Segundo, as ações do espírito de orfandade. A pessoa se sente um órfão, dentro de casa, com pai, mãe, família viva, e se sente um órfão. Entende? Segundo, abuso. Muitos foram vítimas do abuso, seja abuso sexual, seja outras formas de abuso, como castigos, surras violentas, tudo isso é abuso. Palavras de maldições, tudo isso é abuso. Enfermidades, todos os tipos de medos e a impureza sexual. Tá? Próximo. Gente, eu vou até 9h30 hoje, tá bom? Puxando um pouquinho. Ok? Arrependimento identificado. Deus nos mostra um modelo e uma promessa. Se confessarmos os nossos pecados e os pecados dos nossos ancestrais e nos humilharmos, Ele se lembrará da sua aliança. Está escrito em Levíticos capítulo 26, tá? Ele se lembrará da sua aliança. Isso significa que Ele se lembra que somos parte da sua família, e então disponibiliza todos os recursos do céu para trazer restauração. Isto se chama o quê? Arrependimento identificado. Por quê? Nós identificamos com nossos antepassados e nos arrependemos por eles e por nós também. Tá? Se você até hoje não fez essa oração, pedindo perdão a Deus, pelos pecados de seus pais, pelos pecados dos seus antepassados, lembre-se, para você estar aqui, uma geração anterior veio antes. Você é fruto, resultado de uma geração anterior. A geração de seu pai e da sua mãe, para eles estarem aqui,
veio os seus avós. Então, toda a sua árvore genealógica. Você conhece, evidentemente, seu avô, sua avó. Alguns conhecem, alguns não. Eu mesmo tive muito pouco contato com meus avós maternos e paternos. Muito pouco. A última vez que eu vi minha avó, eu tinha 15 anos de idade. E ela faleceu, partiu, e não a vi mais. Então eu tive muito pouco contato. Mas Deus sempre acompanhou. De geração a geração Ele é Deus. Então, Ele conhece. Pelo pouco que eu conheci a minha avó e meu avô, qual era o histórico? Violência. O meu avô agredia fisicamente a minha avó, batia nela. Inúmeras surras ela tomou. Ela que foi mãe de 21 filhos dele, dos quais 3 morreram. E um morreu há pouco tempo agora. Apanhava. Os filhos foram crescendo, né? Aquela multidão de filhos, tudo pequeno, vendo esse histórico dentro de casa. O que é que gerou? Gerou alguns tios meus violentos, com histórico de violência, e gerou algumas tias oprimidas, acuadas, com medo, outras com revolta, com ira. Eu tenho uma tia que tem um transtorno bipolar seríssimo. Seríssimo, seríssimo, seríssimo. Então o que eu estou falando? Eu estou dando um exemplo de um histórico que eu conheço. Mas é o que eu conheço. E antes disso, eu não conheço. Deus conhece. Agora, se esse histórico existe, é reflexo de um outro. Entende? Então o que eu tenho que fazer? Eu não quero isso para mim. Isso exerce uma pressão. Exerce sim. Exerce. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar meu joelho. É a palavra de Deus que está mandando, não sou eu. Isso aqui é bíblico, gente. É bíblico. Tá? Como já disse aqui, tem outros exemplos de outros textos aqui, está aqui embaixo. Ezequiel 22:30, Daniel 9, 17 e 21. Vamos ler só isso aqui, porque o tempo está passando, só para a gente comprovar. Depois, pode anotar, eu não sei se eu coloquei aqui na apostila essas referências, que na hora que eu estava preparando os slides, eu me apropriei de outros textos. Tem? Tem, está aqui. Muito bem. Então vamos ler aqui, ó, Daniel 9, o versículo 17 ao 20. Olha o que diz aqui, ó, a oração de Daniel. Extraordinário isso aqui. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Verso 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças,
mas em tuas muitas misericórdias, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Olha o versículo 20, leia aí para mim, me ajude aí na leitura, vamos lá, o 20. Ó, segura aí, ele estava confessando só o pecado dele? Hã? Não, ele estava confessando o pecado de toda a nação, percebe? E lançando a minha... Estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. A resposta da oração veio. Você vai fazer isso. Você vai pedir perdão por todos os pecados dos seus pais, todos os pecados dos teus antepassados. Você vai pedir perdão. Pastor, mas vai ter algum efeito meu antepassado? Nem existe mais, já morreu, escafedeu, nem sei. Não, a situação aqui não é essa questão lá atrás, é a de hoje. Eles se foram, mas e os espíritos familiares que agiram lá atrás são o mesmo de hoje, e continuam agindo na sua família, e continuam agindo no meio dos seus. É por causa disso que você vai dobrar o joelho e pedir perdão, porque os demônios perdem força quando o perdão é liberado, quando o perdão é suplicado. Quando Deus libera o perdão, os demônios se enfraquecem e perdem a batalha. Entende? É isso. E a partir do momento que você sabe que tem o seu pai presente, sua mãe presente, seus irmãos, seus tios, a família que você está inserida, a parentela, faça isso, peça perdão. Por quê? Porque você não quer que o seu filho, a sua filha, sofra isso, essa pressão, essa opressão. Lembre-se, você agora está em Cristo, e você tem o poder liberado por Deus para usar a autoridade do nome de Jesus e dizer: em nome de Jesus, eu me aproprio do poder do sangue e peço: Senhor, perdoa. Perdoa. Ó Senhor, segundo a sua muito grande misericórdia, perdoa. Ah, irmão, sua oração vai começar a chegar. Os anjos vão começar a entrar no meio da tua casa, no meio da tua família, e vai começar a limpeza. Essa limpeza, a mudança, a transformação. Viu? Amém? Então isso o que é? Diga comigo: arrependimento identificado. Você já deve ter enfrentado essa experiência de não entender o porquê que você passa por situações que vêm como opressão. Por que que acontecem algumas coisas que parece que elas estão relacionadas ao contexto da sua família? Aí alguém diz: ah, é assim mesmo, seu avô era assim. Ah, seu pai sempre foi assim, minha filha. Liga não, é assim mesmo. Não, não, vai ter mudança, vai ter mudança. Identifiquei o problema, Senhor, perdoa, perdoa, Senhor, perdoa. E no Novo Testamento, pastor, tem base bíblica? Tem.
Tem. Se Paulo, quando vai falar sobre casamento, em 1 Coríntios capítulo 7, ele fala que a mulher que é crente e o marido que não é, ele é santificado por ela. Por quê, pastor? Por causa da oração, meu filho. Por causa da oração. Entende? Paulo diz ainda que nós devemos levantar as mãos e fazer precações, orações e súplicas por todos os homens. Isso diz respeito à tua família. Isso diz respeito à sua casa. Amém? Não importa que a pessoa esteja na droga e não reconhece o pecado e o mal que ela faz, ou na prostituição, ou na bebida, e não reconhece que aquilo te faz mal, que aquilo machuca, que aquilo fere, mas se você se colocar na brecha, foi exatamente isso que está escrito aqui em Ezequiel 22:30. Deus fala com o profeta: eu procurei alguém que estivesse na brecha por este povo, e não encontrei ninguém. Ninguém. Por isso, com maldição, eles serão amaldiçoados. Olha, Deus não estava procurando muita gente, não. Ele está procurando uma pessoa que dobrasse o joelho e dissesse: Senhor, perdoa essa nação. Senhor, sara essa nação. Senhor, tenha misericórdia, libera o perdão. Ele não achou ninguém. Se ele achasse um, ele disse: Ezequiel, nem você. Eu procurei um, não achei ninguém. Então, pode anunciar a maldição, porque é o que vai ter. Quer remover a maldição da sua casa? Arrependimento identificado. Qual é o próximo? Aqui, vamos deixar para amanhã. Mudando falsos conceitos por verdades de Deus. Amém? Quem entendeu tudo que o Espírito Santo falou? Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero convidar você agora, após ter ouvido tudo que foi dito aqui, eu quero que você feche os seus olhos aí. O Espírito Santo vai te ajudar nisso. Nós vamos ter um momento amanhã que nós vamos orar juntos, liberando todas as pessoas que possam ter sido instrumento de ferida na sua vida, declarando perdão. Mas agora, eu quero que você, de olhos fechados, e permita que o Espírito Santo te ajude nisso. Permita que o Espírito Santo te ajude. Está diante de você vários defuntos, um ou dois, eu não sei quantos, situações que você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Talvez existe um espírito de orfandade que está agindo na tua vida. Nós vamos falar sobre isso amanhã, sobre os falsos conceitos, que as mentiras que o inimigo luta para estabelecer como verdade em nós. Mas a única verdade aqui é que você é livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome dessa liberdade com que Cristo te libertou, perdoa. Declare com razão o teu perdão. Declare com razão. Ele vai trazer cura ao teu coração. Ele vai trazer sobre o teu coração. Ele vai fechar, cicatrizar. Eu tenho várias cicatrizes em minhas mãos, meus dedos.
meus braços. Eu tenho uma aqui que eu me lembro dela, mas a grande maioria eu não me lembro. Essas cicatrizes estão aqui para me avisar, Zaqueu, um dia eu fui uma ferida. E quando eu fui uma ferida, doeu, sangrou. Mas você não morreu. Você não morreu. Eu estou aqui para te lembrar que você foi curado. Que você foi curado. Que você foi curado. Entende? Ó Espírito Santo. Leva, conduz teu filho, a tua filha, para que possa liberar o perdão. Eu sei que tu sabes o quanto doeu, ou ainda está doendo, mas tu tens o bálsamo. Então agora, com a razão, declare o perdão a todos que foram instrumentos de feridas no seu passado. Os lugares que nós somos mais feridos é na família, é na igreja, porque a igreja também representa uma família, a igreja é formada por famílias. Mas é o lugar onde Deus deseja sarar e curar a sua casa, sua família e a sua igreja. Declara o perdão com a razão. É o início, é o primeiro passo para que esse defunto saia das suas costas. O Espírito Santo está com você. O Espírito de Deus. Esse Espírito maravilhoso. Pode chorar. Pode ficar à vontade na presença dEle. Está vindo para fora. Está vindo para fora. Sabe o que é isso? Ele entrou lá dentro do porão. Ele está removendo o que precisa sair. Não pode mais ficar aí dentro. Não pode. Porque Ele quer plantar algo maravilhoso aí dentro. Algo extraordinário. Extraordinário. Ele vai plantar. Vai crescer. E vai produzir frutos abençoadores. Amém?